Irmãos e irmãs, muito bom dia, em especial aqueles que acompanham a nossa transmissão nos hospitais, rezando pela saúde de tantos enfermos. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, celebramos São Barnabé. Foi um apóstolo que acompanhou Paulo também nas suas viagens apostólicas, missionárias, e hoje nós celebramos este grande santo, cujo nome significa Filho da Consolação. Vamos iniciar a nossa Santa Missa? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bem-vindos, irmãos e irmãs que rezam conosco aqui na Igreja São João Batista de Peruíbe. Bem-vindos vocês que nos acompanham pelo YouTube nessa celebração a memória de São Barnabé, apóstolo. Feliz esse santo que mereceu ser consolado entre os apóstolos, pois era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus, nossos pecados, nossas faltas, para participar dignamente desses santos mistérios. Cantemos o perdão de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Deus, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, concedei que o Evangelho de Cristo que ele anunciou com tanta firmeza seja propagado fielmente por palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles
Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram. Impuseram-se as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, inflamai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém.
Sentados. Amados irmãos e irmãs que rezam conosco aqui na Igreja São João Batista de Peruíbe, e vocês todos que nos acompanham pelo YouTube. Recordamos a memória então de São Barnabé Apóstolo nesse dia 11 de junho. José, cognominado Barnabé, isto é, filho da consolação, é chamado apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12, mas era membro da comunidade judaica de Chipre, em Jerusalém. Não conheceu pessoalmente Jesus, mas converteu-se logo nos primeiros anos do cristianismo e teve um papel importante na expansão da igreja, daí garantindo-lhe a sua recente conversão. Conduziu Paulo a Antioquia, apresentando também lá a comunidade dos fiéis. Acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária, cerca do ano 60 depois de Cristo. E depois separou-se de Paulo, regressando a Chipre, onde terá sido martirizado no ano 60. Por isso ouvimos Atos 11, 21b a 26, 13, de 1 a 3, que nos mostra o papel de Barnabé como elo de união entre a Igreja Mãe de Jerusalém e a comunidade de Antioquia. Assim, colaborou com a evangelização e também na edificação da Igreja. E a sua relação com o apóstolo Paulo também foi importante. Apresentou as comunidades de Jerusalém e Antioquia, garantindo a conversão, a fé cristã, daqueles que conheciam e temiam como o terrível perseguidor. Pelo seu companheiro de missão, apesar de Paulo acabar por ultrapassá-lo no intento de inculturar a fé. Ambos foram missionários, empreendedores geniais, a quem devem as comunidades de todos os tempos. Ouvimos também o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, de 7 a 13. E Jesus percorre cidades, aldeias, a anunciar o Evangelho do Reino e a curar todo tipo de doença. E verifica que as multidões andavam desorientadas e abandonadas como ovelhas sem pastor. Então chama os 12 seus discípulos para estarem com ele e partilharem assim da missão. Dá-lhes o poder sobre os espíritos imundos para curar os doentes, segundo Mateus. Essa missão dirige-se exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus também, aos seus apóstolos, por agora, devem concentrar seus esforços no horizonte bem delimitado, enquanto esperam maiores aberturas depois da Páscoa do Senhor. E os missionários devem proclamar o que Jesus fez e disse, e nada mais. Deve exercer seu ministério em absoluta gratuidade. O discurso missionário de Jesus, portanto, se revela-nos a magnanimidade do seu coração, a pobreza dos meios. Na pregação do Evangelho não é um limite, mas a abertura à confiança na generosidade. A pobreza faz-nos livres e capazes de dar a todos, por causa do reino de Deus, gratuitamente o que recebemos. Pois assim disse nosso Senhor: recebeste de graça, dai de graça, no verso 8. E assim São Barnabé realizou também esta página do Evangelho na sua vida. O livro dos Atos informa-nos que ele, possuindo um campo, o vendeu, entregando aos apóstolos, e o produto da venda fez o que o jovem rico não teve coragem de fazer. Mateus 19, 21 e Marcos 10, 21. A confiança, portanto, em Deus, que fez esse gesto acompanhado da confiança nos outros. Portanto, ao chegar em Antioquia, em vez de se preocupar com aqueles pagãos recém-convertidos ao Evangelho, Barnabé reage com total confiança. Assim ele chegou e viu a graça concedida por Deus e regozijou-se por isso, conforme está no verso 23. Não é um apagador de entusiasmos, preocupado com a observância de minúcias, mas é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e de fé, e que exorta a todos que se conservem unidos no Senhor. E o mais importante, segundo nos ensina esse santo apóstolo, São Barnabé, é importante aderir a Jesus Cristo, e deste modo uma grande multidão aderiu ao Senhor, conforme o relato de Atos, no versículo 24. Outro aspecto que nos revela a amplitude do coração é a seguinte: ao dar-se conta da fecundidade daquele campo de apostolado, não reservou somente para si,
mas foi a Tarso procurar Saulo. Quando Paulo se tornou mais importante do que ele no apostolado entre os pagãos, pôde dizer-se de Barnabé o que diziam os Atos. Quando a sua chegada a Antioquia, regozijou-se com isso. Assim, Barnabé está completamente à disposição do Senhor Jesus. Por isso, o Espírito Santo pôde reservá-lo para uma missão mais universal, isto é, a evangelização das nações. Em Barnabé, vemos resplandecer a confiança, a generosidade baseados na pobreza de coração. Também nós aprendemos que a partilha dos bens do amor fraterno permite-nos verificar que na igreja e com a igreja somos sinal no meio de nossos irmãos. Portanto, Senhor, que belo poder imitar São Barnabé, que é um discípulo muito amável, bom, piedoso, caridoso para com seu próximo. Possui além disso as virtudes mais austeras, pois despojou-se dos seus bens e desafiou todas as contradições. A seu exemplo, quero sacudir minha tibieza e viver a gratuidade como característica dos verdadeiros cristãos missionários. Educar meu coração, fazer-o aproximar no ritmo do teu coração. Dá-me, portanto, um coração manso e humilde como o vosso, pedimos a nosso Senhor. São Barnabé não era do número dos 12 apóstolos, mas foi-lhe acrescentado e trabalhou muito com o apóstolo São Paulo, levita e cipriota. Estudava as Santas Letras em Jerusalém sob a direção do rabino Gamaliel, quando foi testemunha da cura do paralítico na piscina de Siloé. Uniu-se, então, imediatamente aos discípulos do Senhor Jesus. Era, portanto, um jovem amável e bom. Era bom, dizem os Atos, cheio de fé, ricamente dotado com os dons do Espírito Santo. Os apóstolos chamavam-no de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Depois de Pentecostes, estava em Damasco, quando aconteceu o milagre da conversão de São Paulo. Fez-se o anjo e guarda de São Paulo, conduzindo a Jerusalém e apresentando aos santos apóstolos. Trabalharam juntos vários anos e receberam a missão de pregar a fé aos gentios. Ganharam quase toda a cidade de Antioquia para Cristo. Assim Barnabé, que era de uma família abastada, mas tinha uma bela propriedade na ilha de Chipre, vendeu e apresentou o valor aos pés dos apóstolos. Dava assim o grande exemplo de desapego da vida religiosa. Havia em Antioquia um grupo de sacerdotes, profetas e de doutores. O Espírito Santo revelou-se positivamente de Paulo e de Barnabé para a conversão dos gentios e enviaram, portanto, esses 2 apóstolos para os países do Ocidente. Assim, Barnabé e Paulo passaram na ilha de Chipre, onde fizeram maravilhas e ganharam para a fé o próprio procônsul Sérgio Paulo. De lá foram para a Ásia Menor e pregaram na Psídia, em Perga, na Antioquia, em Icônio, em Listra. Foi uma alternativa de sucessos, mas também de sofrimentos e perseguições. Portanto, que possamos aprender da palavra de nosso Senhor em Mateus 10, versículo 8. Recebestes de graça, dai de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Fiquemos em pé, vamos nesse momento colocar nas mãos do Senhor nossas intenções, nossos pedidos de filhos e filhas. Acompanhemos. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, para que, em comunhão com o Papa, exerçam com dignidade a missão de ensinar, governar e santificar, rezemos. Por intercessão de São Barnabé, atendei-nos, Senhor. Pelos que trabalham nos órgãos públicos, para que, em seu serviço, sempre prezem pelo bem comum e evitem toda forma de oportunismo, rezemos. Por intercessão de São Barnabé, atendei-nos, Senhor. Por todos os enfermos, para que se mantenham firmes na fé,
Não obstante, nas dificuldades encontradas, rezemos. Por intercessão de São Barnabé, atendei-nos, Senhor. Por todos nós, para que deixemos de lado tudo o que nos afasta do projeto de Jesus e busquemos evangelizar onde for necessário, rezemos. Por intercessão de São Barnabé, atendei-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, para que, permanecendo unidos no amor do Pai, contemplem as alegrias eternas, rezemos. Por intercessão de São Barnabé, atendei-nos, Senhor. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório com o canto. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que bem vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Santificai, Senhor, com vossas bênçãos, os dons que vos apresentamos, e acendei em nós, por vossa graça, o fogo do vosso amor, que impulsionou São Barnabé a levar a luz do Evangelho às nações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao altar. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade, anuncie em todo o mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos jubilosos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando vivamente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o Bispo da nossa Diocese, Dom Joaquim Guimarães Moll, os bispos do mundo inteiro, os vice de diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, santos apóstolos, São João Batista, patrono dessa paróquia, São César de Bus, patrono da minha congregação, e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com grande amor e confiança, rezemos como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, não lias os seus pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade de vossos Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis. Corpo e sangue de Jesus nos guarda para a vida eterna. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o
pão da vida nos revigore no nosso sim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ao recebermos, Senhor, o penhor da vida eterna, humildemente vos pedimos, concedei-nos contemplar um dia em plenitude o que, nesta comemoração da apóstolo São Barnabé, celebramos nos sinais do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria na intenção do Papa Leão, que está em visita na Espanha, não é? Hoje também inaugurando a grande cruz na igreja, na catedral do Gaudí, chamado também, não é? Igreja maravilhosa aqui, das maiores do mundo, diríamos assim, não é? De Barcelona, Sagrada Família. E ao mesmo tempo pensamos pela paz no mundo, pela situação do Irã, Estados Unidos, também os ataques que têm acontecido no Israel e também no Líbano, e a situação da Ucrânia e Rússia também. Coloquemos todos nas mãos de a Rainha da Paz, Nossa Senhora, pedindo pela paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Barnabé, apóstolo, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Sussumo, toda a sua equipe aqui de Peruíbe. Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos ir em paz, o Senhor vos acompanhe para sempre. Graças a Deus. Canto final. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.